Eu estava pensando, se uma pessoa pega a terra dos Andes para fazer uma pintura, ela vai ficar com cor de terra ou cordilheira? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de animações da Disney? Hoje nós vamos resgatar uma que talvez possa ser considerada já clássica, não tão recente, porém que é muito interessante para a gente usar como uma referência, porque ele se passa em uma grande área da região sul-americana, porém que nos traz a possibilidade de tratar detalhes geográficos, tanto físicos quanto dos aspectos culturais de lá. Tá a fim de recordar o filme do título de hoje? Então vem conferir comigo. A nova onda do Imperador, The Emperor's New Groove, animação de 2000 dirigida por Mark Dindal. O filme conta a história de Cusco, o imperador da América, do povo Inca na América Andina, cuja marca principal de sua personalidade é o egoísmo. Ele está prestes a completar 18 anos e quis se autopresentear com a construção de Cuscotopia, uma espécie de moradia de verão, sendo que seu plano é construí-la em uma região onde já há pessoas habitando o local. Cusco tem uma espécie de audiência com a população, onde recebe individualmente alguns cidadãos, sempre os tratando com grande desdém. E ele então conversa um dia com Pacha, para lhe perguntar como é o local onde ele mora. Ao ouvir que trata-se de um ponto com uma bela vista para o sol, Cusco bate o martelo e define que sim, será lá a sua Cuscotopia, deixando Pacha indignado, pois mesmo sabendo que desalojará as pessoas de lá, o imperador simplesmente o tratou com desdém. O que Cusco não sabe é que sua consultora, Isma, trama matá-lo para assumir o poder em seu lugar e já arquiteta a produção de um veneno que o eliminará. Mas o seu atrapalhado ajudante, Kronk, acaba invertendo ingredientes básicos para a produção do veneno, com a ressalva dele mesmo de que a identificação visual dos frascos de Isma era bem ruim. E ao invés de o líquido dado para Cusco envenená-lo, o transforma em uma lhama. Para manter o seu plano adiante, Isma ordena que Kronk jogue a lhama Cusco no sistema de distribuição de água para que ele suma e ela possa decretar a sua trágica morte. Mas apesar de atrapalhado, Kronk possui um bom coração e não consegue jogar a lhama Cusco na água, resultando em uma grande confusão que termina com o animal caindo na carroça de Pacha, aquele que está então agora voltando para sua casa, triste, sem saber ainda como contar para sua família e os moradores de seu vilarejo que eles terão que deixar suas casas por causa do plano egoísta de Cuscotopia. Agora, como será a reação de Pacha quando descobrir que há uma lhama falante em meio às suas coisas? E principalmente que essa lhama é o imperador que acaba de lhe dar a notícia do fim de sua casa e seu vilarejo? Aí, caso você não tenha visto este filme ainda, convido para que você confira como essa história termina. A história de Cusco e as referências geográficas e culturais do filme fazem menção diretamente à América Andina, região oeste sul-americana composta por 6 países, que é assim batizada por causa da Cordilheira dos Andes, a maior cadeia de montanhas do mundo, formada por processo orogenético, ou seja, por choque de placas tectônicas. Para você saber mais sobre o processo de formação de cordilheiras, assista depois o vídeo sobre o filme Everest. Seu ponto mais alto é o Monte Aconcagua, no oeste da Argentina, com 6.962 metros de altitude. A Argentina, inclusive, é o 7º país que tem a Cordilheira dos Andes em seu território. Eu apresentei ao início 6 países com a nominação de andinos, que são Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. O oeste da Argentina, na fronteira com o Chile, também tem parte dos Andes em seu território, porém sua definição enquanto subdivisão regional geográfica sul-americana é de país platino,
pois é predominante em seu território a área banhada pela bacia do Rio da Prata, e não predomínio de parte da Cordilheira dos Andes no território. Fica aqui outra dica para que você confira depois um outro vídeo aqui do canal sobre a subdivisão regional da América do Sul, usando o filme Diários de Motocicleta. E você pode conferir ainda o Carteiro e o Poeta, falando sobre o Chile. A Cordilheira dos Andes foi formada pelo encontro entre as placas Nazca e Sul-Americana, que ergueram o solo do Oceano Pacífico, formando grandes porções montanhosas, onde há presença de sal hoje, justamente por conta deste histórico oceânico. Já ouviu falar do deserto de sal na Bolívia ou a extração de sal no Chile? Por conta da elevada altitude, a região andina é classificada com clima de montanha, cujas temperaturas são baixas, diminuindo conforme se aumenta a sua altitude. É curioso que, ao olharmos o mapa, é visível a presença de áreas com neve, mesmo em locais na região próxima à linha do Equador. Isso acontece por conta do efeito da altitude, já que estes locais estão em altitudes andinas, que reduzem a temperatura consideravelmente. O perfil econômico dos países andinos é muito plural, já que trata-se de um número de 6 países e que abrangem extensões consideráveis. Podemos destacar como elementos em comum a todos eles a colonização espanhola, a mestiçagem presente com população indígena nativa e as economias predominantemente rurais, como herança do processo de colonização e padrão de exploração. Cada país se destaca individualmente na exportação de alguns elementos, como Venezuela e Equador, que são produtores e exportadores de petróleo, sendo os 2 países representantes sul-americanos da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, órgão que reúne os grandes exportadores do combustível e basicamente controla o preço internacional. A Colômbia é um forte produtor de café. Eu sei que quando eu falo de produção econômica na Colômbia, você pensou em outras coisas por causa de série e filmes, né? Aham, sei. Mas calma que a parte do narcotráfico será trazida ao canal num vídeo específico para individualizar a Colômbia, ok? O Peru é um exportador de chumbo, o Chile de sal rochoso e de cobre, sendo que estes 2 países são também fortes no setor pesqueiro por conta das águas do Oceano Pacífico, que possibilita a formação de um grande potencial para o setor pela presença de peixes de grande preço no mercado, com destaque para o salmão, que é exportado inclusive aqui para o Brasil. Isso acontece por causa da corrente marítima de Humboldt, uma porção de água oceânica que passa pela costa pacífica da América do Sul, vinda do Oceano Antártico, trazendo, portanto, águas geladas, que por conta da baixa temperatura não auxiliam na evaporação e formam um vento seco, o que nos permite entender por que há áreas secas, como o deserto do Atacama e o semiárido da Patagônia nessa porção andina, mesmo estando próximo ao mar. Acontece que o ar com baixa umidade não ajuda na formação de chuva na região, fazendo então com que a chuva não seja um fenômeno predominante. Mas voltando à questão da água e a pesca, a temperatura baixa da água contribui para o habitat de peixes de carne grossa, de carne espessa, que usam desta lógica do tamanho de sua carne como uma proteção adaptativa às águas geladas, além do processo chamado de ressurgência, um movimento que traz águas da parte mais profunda do oceano, contendo nutrientes e plâncton, que serve de alimentação para os peixes. A Bolívia tem um agravante em sua economia em relação aos demais países andinos, por ela não ter saída para o mar, o que faz com que ela fique dependente de acordos diplomáticos para utilizar os portos de outros países, de forma que seja possível importar e exportar mercadorias a partir de suas demandas. A Bolívia tem sua economia pautada na exportação de sal rochoso, gás natural e metais como o lítio. Todos estes países são marcados por poucas indústrias em seus territórios. E as que estão presentes são predominantemente ligadas ao setor diretamente primário, sendo agrícola, minerador ou pecuarista. Há inclusive um bloco econômico montado entre os países andinos, a Comunidade Andina de Nações, um acordo que prioriza o fortalecimento comercial entre os países membros, mas que acaba sendo ofuscado no continente sul-americano pelo Mercosul, o principal bloco da região, enquanto destaques econômicos e também políticos, e que você também pode expandir detalhes vendo aqui no canal um vídeo sobre o filme A Cordilheira.
E aí, você assistiu esse desenho? Você já conhecia ele? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou? Dá um joinha, compartilha com os amigos. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.